Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus por mais um ano de vida da Heloísa e também porque ela usa os dons, os talentos que Deus tem lhe dado para a honra e para a glória do Senhor. Nós nos alegramos muito por poder estar de volta aqui com os irmãos, aqueles que nos acompanharam, a mim e a Eliane, em oração, quando desde a madrugada de domingo para segunda, nós viajamos para os trabalhos da Convenção Batista Brasileira. Estivemos ali na 95ª Assembleia da Convenção e retornamos na madrugada de ontem para hoje. Graças a Deus, Eliane já está ali no Ministério Infantil com todas as outras crianças, e nós tivemos o privilégio também de acompanhar, de ver a conferência de pastores, de homens, de mulheres, de diáconos e de tantos que antes do início da Assembleia da Convenção acontecem toda vez que a Convenção Batista Brasileira se reúne. Deus tem usado de maneira tremenda e poderosa, como falei hoje de manhã. Domingo que vem os irmãos terão no boletim e também no Boa News algumas das notícias daquilo que Deus tem feito através dos batistas, através de nós, através de nossa igreja, não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Nós temos acompanhado em oração e queria registrar a irmã Ivone e a sua esposa, a sua família entre nós. Nós temos acompanhado em oração a vida e a família de vocês, para que Deus continue abençoando e guardando-os de todo modo especial na presença do Senhor. Você está com a sua Bíblia com você? Eu quero convidá-la a abrir em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1. 1 Coríntios 2, a partir do verso 1. Eu, irmãos, todos acharam? Amém. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação, diz o apóstolo Paulo, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos a sabedoria, ou expomos sabedoria entre os amadurecidos. Tem uma outra tradução que diz experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural
coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ler, acompanhar uma leitura como essa, e depois, até durante a semana, os irmãos devem ler com maior tempo dedicado, refletindo sobre cada palavra, sobre cada ideia que o Espírito Santo registrou quanto ao comportamento do apóstolo Paulo, quando ele se apresenta à igreja de Corinto. Nós devemos observar, irmãos, e nós sabemos disso, de que quando nós estamos vendo que Deus quer que os seus discípulos, discípulos do Senhor Jesus, cresçam até a maturidade, ou cresçam para a maturidade, cresçam em maturidade, nosso objetivo diante de Deus deve ser o de sermos amadurecidos em Cristo Jesus. Agora, quando a gente olha o comportamento de uma criança, é engraçado, não é? A gente olha, por exemplo, às vezes assim, uma criança de 4 anos, 3, 4 anos, 5 anos, ela pega uma roupa muito grande de alguém e ela veste, sai arrastando os pedaços, e por cima da calça comprida ou do vestido, ela veste uma outra roupa, uma peça até íntima, coloca na cabeça, e quando passa, o povo vai bater palmas, as pessoas acham graça, porque isso é comum de criança. As crianças fazerem coisas infantis é normal. Crianças espirituais terem comportamentos inadequados ou comportamentos ainda não crescidos é normal. Mas não é normal continuar naquele procedimento ou naqueles comportamentos. E aí, tentando ver ou estabelecer uma ligação para nós vermos de que forma podemos identificar, eu tentei relacionar alguns dos comportamentos que são comuns em crianças. A Evelyn mencionou um hoje de manhã, um dos comportamentos normais de criança, normais, embora não deva ser incentivado, é a pirraça. Criança faz pirraça porque ela é egoísta, ou porque ela tem essa atitude, ela quer a sua vontade estabelecida. Então, quando uma criança faz pirraça, ela faz também daquilo que é próprio da sua idade, da sua natureza, e embora a pirraça não deva ser incentivada nem aceita, muito pelo contrário, os pais deveriam orientar e ensinar os filhos a que pirraça não é o método mais adequado para se conseguir o que se quer. Quando o papai e a mamãe olham o filhinho fazendo pirraça e vai lá e diz assim: não, tá, meu filho, toma, para. Você não sabe o mal que está fazendo o seu filho, porque Deus não faz isso conosco. Quantas vezes a gente, alguns de nós, fazemos pirraça porque não recebemos de Deus aquilo que a gente queria, e Deus não corre lá e dá do jeitinho que a gente estava querendo só para a gente parar de chorar. Um outro comportamento de criança é a instabilidade. Crianças são instáveis no propósito. Aliás, aqueles que orientam alguns pais sobre, dependendo da idade da criança, quando ela está muito focada de que não quer largar uma coisa, é só você levar uma outra e entregar para ela, e aquela ela vai provavelmente deixar. Porque não há firmeza de propósito no coração de uma criança. Obstinação é diferente de firmeza de propósito, irmãos. Teimosia é diferente de firmeza de propósito. Perseverança é diferente de teimosia. Então, as crianças normalmente têm instabilidade. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra coisa, outra hora ela reage de outras formas. A criança também é instável nos sentimentos. Há de se observar de que muitas crianças choram, mas o sentimento não é
especialmente quando o choro não tem lágrima nenhuma, não é? E de repente alguém faz algo engraçado e ela muda rapidamente de choro para riso. A instabilidade dos sentimentos de uma criança é natural. A criança também é instável nos desejos. Se ela observa alguma coisa que brilha nos seus olhinhos, então ela logo busca e quer, e de repente outra coisa aparece mais atraente e ela já não quer mais aquilo, ela quer a outra coisa que é mais atraente. A criança também é instável nas suas escolhas. E quantas vezes pais colocam as crianças em dificuldade quando alguns dizem assim: você gosta mais de quem? De papai ou de mamãe? E ela fica assim porque ela gosta dos dois, ela ama os dois. Mas se mamãe tiver dado o presente melhor no último dia anterior, então ela vai vender para a mamãe. Ou se mamãe estiver pressionada de alguma forma, falando que ama mais, e ama, e ama, e ama, e repete que ama, então ela provavelmente vai dizer que ama mais a mamãe. Mas provavelmente, se papai tiver uma presença ativa na vida da criança, ela vai dizer. Então, a instabilidade nas escolhas que muitas das vezes as crianças fazem. É interessante observar que é também comum o comportamento egoísta de criança. A criança normalmente absorve, ela quer reunir, ela quer ter em volta de si, ela quer ter mais para si própria. Já mencionei aqui para os irmãos em outra ocasião, em um dos testes para se verificar o egoísmo entre duas crianças, se elas tiverem aí até mais ou menos 2 anos de idade, é só colocar numa barra de chocolate só pequena num parque e botar 2 crianças lá, e se você deixar por mais de 30 segundos, corre risco de vida. Porque a criança dificilmente ela precisa ser ensinada a compartilhar. Mas expressões mais comuns do egoísmo natural, do crescimento e amadurecimento que vai tendo, é de que elas aprendem a dizer meu, para mim, eu quero, me dá, são expressões comuns e naturais da criança. A criança normalmente também tem ciúme. E então é uma característica normal da criança, e quantas vezes nós observamos isso até mesmo em bebês. Quando o bebê vê outro bebê no colo da sua mãe, o que é que normalmente acontece? Ele chora e não quer, não há colo que acalente aquela criança enquanto o que é seu de direito pelo ciúme natural. Crianças também têm desejo de aparecer. Nós estamos aqui agora de noite e eu posso falar com tranquilidade do Ernesto e a Ariana. Numa das apresentações que se teve aqui, na frente, a pequena Dani, aqui na frente ela dizia assim: papai, filma eu, filma eu. Era assim que era a expressão de Dani, e ela, durante quase toda a apresentação, ela estava prestando atenção para ver se papai ela estava filmando direto. E às vezes ela podia perceber que o iPhone do pai estava virando em outra direção, e ela voltava e dizia: papai, filma eu aqui, papai. Esse desejo de aparecer, conversa comum de crianças, quantas vezes crianças que estão conversando sobre o que os pais têm, algumas inventam, elas viajam tanto, porque elas não podem ficar e não querem ficar por baixo. Então, elas começam a dizer, às vezes elas viram numa televisão a descrição de um quarto, e elas querem dizer que o quarto que elas têm em casa é igual àquele que elas viram na televisão. E então uma está dizendo: aí eu tenho tal coisa no quarto da minha casa, aí o outro não pode ficar por baixo. Então ela diz: aí eu tenho tal coisa muito maior. E às vezes essa conversa não tem fim. Conversa de criança dá-se em torno do egoísmo, do ciúme, da vontade de aparecer, da necessidade de ser notada. Crianças reagem com necessidade de ser percebida. E muitas das vezes, quando nós ainda estamos com estes tipos de reações ou sentimentos, nós ainda estamos agindo como crianças e não amadurecidos em Cristo Jesus. A necessidade de ser notado, a necessidade de levar vantagem
quer ser a primeira a receber os docinhos que estão em cima da mesa, e ela olha assim e diz: quantos você pegou? E aí a outra criança vai dizer: eu consegui pegar 15. Ela nem contou os dela, mas ela pegou 16. Porque a necessidade de ser maior, ou de apresentar maior resultado, de levar vantagem, está na natureza infantil. A criança, embora não pareça, ela tem necessidade de ostentação. E muitas vezes as crianças vão refletindo o procedimento, na sua simplicidade, elas comparam a escola, a casa, o carro, o vestido, a roupa, o sapato. Os procedimentos vão acontecendo, de modo que raça, instabilidade, egoísmo, ciúme, desejo de aparecer, necessidade de ser notada, vontade, ostentação, muitas dessas são características comuns ao procedimento de uma criança. Então, quando uma criança é infantil, nós entendemos e sabemos que ela está vivendo ainda de características ruins, está vivendo características que são normais à sua idade. Mas quando adultos agem como crianças, vamos imaginar qualquer um de nós aqui que já estamos com mais de 30 anos de idade, se a gente aparece aqui na igreja com uma roupa completamente estramelhada, tudo vestido ao contrário, e a gente coloca uma coisa na cabeça, e a gente chega e as pessoas vão achar engraçado? Não, muito provavelmente nós vamos achar ridículo, porque não é mais comportamento de adulto esse procedimento. Outras características, então, para identificarmos se estamos no caminho do amadurecimento, nós estamos olhando que o apóstolo Paulo diz: olha, quando eu estive entre vocês, irmãos de Corinto, eu não estive em sabedoria humana, mas apresentando o Evangelho do Senhor pelo Espírito de Deus e com o poder de Deus, mas apresentando em sabedoria de Deus para quem é experimentado, para quem é amadurecido, porque esse é o alvo de Deus para cada um de nós. E nós vamos olhar na Escritura em algumas referências de Hebreus, de Filipenses, daqui a pouquinho, sobre como Deus quer que nós tenhamos uma atitude amadurecida nos nossos relacionamentos, na nossa atitude de adoração e de vida com o Senhor. Mas uma característica, irmãos, vamos imaginar que você chega num dos restaurantes da nossa cidade e o garçom vem e você está com sua esposa do lado e você diz assim: tem papinha de batata com cenoura? O garçom vai olhar para você e vai perguntar se ainda tem alguma criança que vem para comer a papinha de batata com cenoura. Ou então, se vem aquela comida e você pergunta ao garçom se ele não pode levar e bater a comida no liquidificador para trazer e você então uma sopa adulta, diferente. Mas o desejo pelo alimento sólido, o não contentamento ou a não acomodação ao leite espiritual, aos rudimentos do Evangelho. Alguns de nós ficamos ainda rodeando e em volta de coisas muito básicas do próprio crescimento espiritual. Até aquilo que é mais simples, alguns de nós nem mesmo conseguimos discernir. E o Senhor quer que nós estejamos experimentando um crescimento verdadeiro quando nós desejamos o alimento sólido. E à medida em que a criança vai crescendo, se você ficar dando só papinha, ela vai chorar mesmo depois de comer 2, 3, 4 pratinhos de papinha, porque papinha não alimenta o suficiente à medida em que vamos crescendo o alimento sólido. E quando estou falando de alimento sólido, eu nem estou falando de discussões, de divergências religiosas, de assuntos altamente teológicos. Estou falando de alimento sólido que faz com que nós tenhamos a robustez na vida espiritual, enfrentando os desertos
mais, o desejo de submeter-se mais, isso é alimento sólido, o desejo de reagir de maneira amadurecida diante de uma situação que possa parecer ruim. Você pode ir comigo à sua Bíblia em Hebreus capítulo número 5, e em Hebreus capítulo 5 há uma descrição, porque os irmãos sabem, a carta aos Hebreus, ela foi escrita com o propósito de corrigir a atitude de alguns judeus que, embora tendo entregue sua vida a Jesus Cristo, eles estavam querendo voltar e exigir as práticas da lei das pessoas. E então a carta aos Hebreus foi escrita e disse: olha, preste atenção, esse tempo já passou na vida de vocês. Não é mais agora o tempo de voltar a legalismos e a regrinhas que impõem a comportamentos. Em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, é possível que você tenha uma tradução um pouquinho diferente dessa que eu vou ler aqui, mas a partir do verso 11 a gente pode ler assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tenho tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando já devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os rudimentos, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, nesse texto de Hebreus, em que o Senhor, pelo Espírito Santo, deixou registrado, nós percebemos, irmãos, que se houver uma situação dessa em nossa igreja, aqui na Igreja Batista do Unidade, se houver isso em nossa cidade, em São Luís, nós não estaremos sendo novidade para Deus, nem novidade para o Espírito Santo de Deus que dá. Já desde o primeiro século, irmãos convertidos que não cresceram na sua fé, que não cresceram no alimento sólido, que ainda precisaram ser colocados ou expostos diante de alimentos fáceis de serem degustados, de serem dissolvidos, o classificado leite espiritual. Deus quer que nós atendamos e busquemos no nosso crescimento de que nós precisamos sim de alimentos mais sólidos que necessitem de uma mastigação efetiva, de uma degustação demorada e uma digestão apropriada e que vai estar de acordo com o progresso que nós temos tido da vida espiritual. Deus quer que nós cresçamos e continuemos examinando a palavra de Deus. O texto diz em Hebreus: olha, pelo tempo que vocês já são discípulos de Jesus, vocês já deviam ser mestres. E alguns de nós ainda estamos precisando de alimento básico. É claro que o tempo não amadurece as pessoas. O que amadurece a gente são as atitudes que a gente aprende a tomar diante da vida. Alguns de nós tivemos que trabalhar muito cedo e então encaramos a vida bem muito cedo e amadurecemos muito mais cedo do que outros. Assumimos responsabilidades civis, assumimos responsabilidades espirituais. Alguns de nós, quando evangelizamos e geramos um novo discípulo do Senhor Jesus, nós temos a necessidade de sermos amadurecidos, porque precisamos dar uma orientação sólida. Mas, irmãos, quando alguns de nós temos que cuidar de outras pessoas, infelizmente a orientação que nós temos ouvido da maioria daqueles que são discípulos do
Senhor Jesus se preocupa, não, Deus, é assim mesmo. Você ainda vai aprender. Como se o que Deus planejou para nós fosse ruim, chato, deteriorativo, como se fosse algo que estragasse a vida das pessoas. Para algumas pessoas, aí fora até mesmo a igreja do Senhor Jesus é como se fizesse mal às pessoas. Aliás, alguns dos que estão dentro da própria igreja, o plano de Deus é maravilhoso para o nosso crescimento e amadurecimento. A segunda a característica para identificarmos o amadurecimento em Cristo Jesus é quando nós temos certeza e de tal maneira sabemos da nossa identidade em Cristo Jesus e nós não estamos preocupados. Falei um pouquinho sobre isso hoje de manhã, mas sem esta conotação, a nossa identidade amadurecida faz ou torna-nos imunes às ofensas pessoais. É impressionante, irmãos, nós observarmos o comportamento, a atitude que a palavra de Deus nos mostra do apóstolo Paulo, tendo diante das várias cidades, igrejas e pessoas com as quais ele se relacionou. É raro um crente maduro sentir-se ofendido. A ofensa é apropriada ao crente em qualquer ataque à glória de Deus, como quando o zelo pela casa de Deus consumiu o Senhor Jesus e ele usou um chicote, por causa que estavam agindo assim. Um crente maduro não fica pessoalmente ofendido de maneira tão fácil. Eles entendem que quando alguém peca contra ele, há coisas maiores em jogo do que os seus próprios direitos pessoais, como por exemplo a glória de Deus, a reputação do nome do Senhor Jesus, o relacionamento de outras pessoas com Deus. Um crente amadurecido, ele terá atitude diferente. O que eu vou contar aos irmãos foi verdadeiro, real. Na primeira igreja batista de Campos dos Goitacazes, cidade de César Cardoso, um jovem ascendente aí pelos seus 30 e poucos anos, depois de um certo tempo, um dia ele aparece na igreja, no culto da igreja, de barba, bem cerrado. E aí, ao encontrar-se com um dos líderes da igreja, aquele líder da igreja diz: meu irmão, estou escandalizado com essa sua barba. E aquele irmão vira para ele e diz assim: pois meu irmão, eu estou escandalizado de você se escandalizar da minha barba. E aí aquele primeiro que tinha falado disse: pois agora eu estou mais escandalizado ainda de você se escandalizar e eu estar escandalizado da sua barba. Você sabe onde ia parar essa discussão? Duas crianças conversando, mas ali estava um jovem de 30 e poucos anos, mas que tinha 20 e tanto de vida cristã, e estava um outro homem de pouco mais de 50 e poucos anos de idade, mas que tinha 30 e tantos anos de vida cristã. Que conversa infantil, irmãos! E quantas vezes nós assumimos por ofensas e nem estamos preocupados se aquilo vai repercutir no Evangelho, na obra de Deus, no trabalho do Senhor. Cristãos, discípulos do Senhor Jesus amadurecidos, eles têm tranquilidade da sua identidade. Um dos professores que eu tive no curso que fiz lá nos Estados Unidos, ele dizia, e eu guardei com muito carinho, o Dr. Polando dizia: se calúnia não é verdade, por que é que nos ofende tanto? Se não é verdade, por ela só vai se dissolver. Quando nós temos tranquilidade de quem somos em Cristo Jesus, nós não precisamos ficar tão afetados ou tão atordoados com coisas ruins que alguém fale a nosso respeito, porque o próprio dizer vai se dissolver mediante o procedimento e o comportamento e as atitudes que nós vamos ter. Nesse texto que nós lemos,
que estavam pregando. Eu convido você a olhar comigo em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 15, porque em Filipenses 1:15, o apóstolo Paulo está falando, diz: olha, irmãos, você sabe, como eu, de que a carta aos Filipenses foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso, e numa das prisões ele escreve essa carta. Por causa de Paulo estar preso, tinha gente que estava pregando o Evangelho, mas ridicularizando o apóstolo Paulo porque ele estava preso, falando dele, escarnecendo. Em Filipenses 1:15 nós lemos: alguns efetivamente proclamam Cristo motivados por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade ou de boa mente. No verso 16, esses, ou seja, os que falam de boa mente, de boa vontade, fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Mas no verso 17 ele se refere àqueles que estavam fazendo por inveja ou por porfia. Ele diz: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias, às minhas prisões. Mas é impressionante olhar no verso 18 ele dizer: todavia, que me importa? Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo e me regozijarei sempre. Paulo está dizendo isso: olha, o que é mais importante é que o Evangelho do Senhor Jesus continue crescendo, ainda que meu nome seja usado como trampolim. O que é importante é que o Evangelho continue sendo ampliado, pregado, alguns por motivações erradas, outros querendo suscitar tribulações por causa das minhas prisões. Mas Paulo diz: eu não me importo com isso, eu quero que o Evangelho do Senhor continue crescendo. Irmãos, cristãos amadurecidos têm a percepção de que quem tem que crescer é Jesus, é o Evangelho do Senhor Jesus, não é o nome de A, de B ou de C. Em terceiro lugar, ainda outras características do nosso crescimento e amadurecimento em Cristo Jesus é que a nossa consciência é formada, ela é construída pelas Escrituras, e não é por opiniões pessoais ou por opiniões de outras pessoas. Nossa consciência e convicção de comportamento e procedimento, ela vai sendo desenvolvida pela palavra de Deus. E quando eu digo pela palavra de Deus, não quer dizer simplesmente citar um versículo da Bíblia. A palavra de Deus interpreta a própria palavra de Deus, e é preciso que nós tomemos cuidado quando nós retiramos um versículo do seu contexto e o usamos de maneira isoladamente. A consciência de um discípulo amadurecido, ela é formada pela palavra de Deus. Quando nós somos novos na fé, é natural ter uma caída, um pêndulo, oscilar, uma aversão a uma coisa, a outra coisa. Alguns comportamentos legalistas são normais de alguém que está crescendo, porque com as crianças a gente precisa ter regras do que pode e do que não pode. Mas quando nós crescemos espiritualmente, nós temos o referencial de princípios da palavra de Deus, mas esses princípios não devem fazer com que a gente desrespeite a consciência dos nossos irmãos em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Em Romanos capítulo 14, a palavra de Deus faz de novo um paralelo entre pessoas espirituais ou mais espirituais e pessoas menos espirituais. Na verdade, o conceito descrito em Romanos capítulo 14 estabelece de que os mais espirituais serão aqueles que forem mais
amáveis, mais flexíveis, sem flexionar a essência, flexionando na forma. É interessante como é importante olharmos de Romanos 14, a partir do verso 1, cuja palavra de Deus diz: olha, acolham ao que for frágil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo se pode comer, mas o que é frágil come só. Não tem nenhuma palavra direta aqui, a irmã Graziela. O que é frágil come só legumes. Aliás, o que ela tem feito tem ajudado muita gente. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue ao que come, porque Deus acolheu ambos. É interessante, irmãos, nós observarmos, porque em Romanos 14 não é apenas este exemplo de comer ou deixar de comer que faz a diferença entre as pessoas. Há um outro exemplo citado, mas Romanos 14 nos estabelece um princípio. Eu vou quebrar o meu relacionamento de amor cristão com você, porque você come ou deixa de comer alguma coisa, porque você guarda de maneira diferente um dia mais importante do que outro dia. A palavra de Deus diz assim: uns estabelecem diferenças entre os dias da semana e outros não. O que for mais amadurecido vai ser mais compreensível. Aliás, papai, os pais que são amadurecidos, eles deixam os filhos ganharem na hora do jogo. Mas os pais que não são amadurecidos, eles disputam com a criança como se eles fosse uma competição que ele tem que ganhar. Então eu quero mostrar para ele como é que se vence. Está se trocando como uma criança. Quando nós entendemos e observamos a consciência nossa, e é nisso, irmãos, que eu vejo a capacidade de flexibilidade na forma, sem flexionar a essência, em que o apóstolo Paulo diz que Deus usou para que ele ganhasse muita gente para Jesus. Infelizmente eu não tenho e vou deixar para encontrar as explicações de como isso aconteceu quando chegar na glória e encontrar com o próprio apóstolo Paulo ou o próprio Senhor Jesus, para ele me ajudar a entender como o apóstolo Paulo diz de que ele estava com pessoas que não eram servos do Senhor Jesus, junto com elas, como se ele fosse uma delas. Aí ele diz assim: mas sem estar ferindo nenhum princípio com a minha consciência diante de Deus. Paulo diz: eu fiz-me gentio como gentios para estar com gentios e ganhar os gentios para Jesus. Por outro lado, ele diz assim: mas eu me fiz de judeu, como se eu também estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus. E ele diz: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, mas também me fiz de forte para ganhar os fortes. Como o apóstolo Paulo conseguiu esta flexão de tal maneira para, sem mudar a essência da sua fé com Deus? Na verdade, irmãos, viver no amor ou praticar o amor que o Evangelho nos ensina deve fazer com que a gente seja um pouquinho mais amável, mais flexível com os nossos irmãos em Cristo, porque no final das contas todos nós estamos na caminhada de crescimento para chegar à glória celestial. Quando nós, ou quando alguém se abstém da sua liberdade legal, pensando que isso o torna mais aceitável para Deus, isso é um sinal de imaturidade. Algumas pessoas precisam de pode, não pode. E durante muitos anos foi construído
assumido esse jargão como identificação de evangélico. Ser evangélico, ser discípulo de Jesus, é ter uma lista do que pode e do que não pode. Mas não é assim o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus nos ensina, para os amadurecidos, de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu devo procurar e me comportar de tal maneira que o progresso, não por causa de mim próprio, mas o progresso do Evangelho não seja comprometido pelas minhas escolhas. Quando nós somos amadurecidos, nós entendemos que o Evangelho nos liberta, e nos liberta tanto para dizer sim, quanto para dizer não. O Evangelho nos dá autoridade, o Evangelho nos dá realização, o Evangelho nos dá alegria, o Evangelho nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Somos livres, irmãos. Nós somos livres para poder sentar com alguém ortodoxo e poder conversar em amor com um ortodoxo judeu, ou com um anglicano, ou com um episcopal, ou com um ortodoxo católico grego. A gente é livre para poder sentar junto, conversar em amor. A gente é livre para poder compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Em quarto lugar, ainda, outras características do amadurecimento em Cristo Jesus é que nós temos uma sensação de humilde surpresa quando somos usados por Deus em alguma coisa que a gente faz. A gente não, eu sabia, eu ia bombar. Um pai e um filho, dois pastores. E o filho disse ao pai, depois de mais de 20 anos de ministério, trabalhando juntos, o filho disse: papai, toda vez que o senhor me pede para eu pregar na igreja, que eu vou pregar lá na igreja, eu fico pedindo a Deus, eu fico com medo de errar, eu fico com vontade de ser usado por Deus, as minhas pernas tremem quando eu vou lá pregar. E aí o pai teria dito àquele seu filho: meu filho, não fique preocupado enquanto suas pernas ficarem tremendo. Fique preocupado quando suas pernas pararem de tremer, porque você vai estar achando que você é autossuficiente, de que é você quem está produzindo o poder que toca a vida das pessoas. Quando nós fazemos algo para Deus e que toca a vida de outra pessoa, fazemos um trabalho de ação social, fazemos um trabalho de evangelismo, visitamos alguém, vamos à casa de alguém e oramos com aquela pessoa, contactamos e oramos ao telefone, mandamos uma mensagem no Face ou mesmo no WhatsApp, e a pessoa retorna e diz: eu fui abençoado por isso. O cristão amadurecido tem uma sensação de humilde surpresa ao ser usado por Deus. Ele não ostenta e nem é orgulhoso de si próprio, porque nunca perde a consciência de que o poder não é dele, o poder é de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 6, a palavra de Deus diz que nós não devemos ser neófitos, nós não devemos ser inexperientes, para não suceder que nos ensoberbeçamos e incorramos na condenação do diabo. Qualquer um de nós, irmãos, à medida em que vamos sendo usados por Deus, nós precisamos manter essa sensação de humildade ao reconhecer que fomos usados por Deus, sim, mas é o poder de Deus, esse tesouro maravilhoso que está num vaso de barro, e nunca perder a consciência de que, conquanto estejamos carregando o tesouro do Evangelho de Deus, a palavra de autoridade
que liberta pessoas de opressões malignas do inferno, a palavra de autoridade que faz reconciliação entre pessoas, a palavra de autoridade que encoraja e abençoa pessoas, a palavra de bênção que estimula o coração de alguém, não é minha e não é sua, ela é de Deus, e a glória é do Senhor. Paulo então orienta Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, e diz: não seja inexperiente, para não acontecer que você se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A atitude de ensoberbecimento que faz com que pessoas entendam de que elas fazem e acontecem denotam uma infantilidade espiritual. Mas quando nós mantemos a dependência do Espírito de Deus, a dependência de Deus em oração, a dependência de Deus para a tomada de decisões, a dependência de Deus para o caminho que vamos seguir, a dependência de Deus para como vamos fazer, então esse é um dos sinais de amadurecimento em Cristo Jesus. Receber com humildade qualquer elogio que tenhamos ou que alguém nos faça, mas sempre entregar a honra e a glória ao Senhor é parte da atitude de alguém amadurecido em Cristo Jesus. Cada vez que nós podemos e somos usados pelo Senhor, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando. Ainda em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, nós vemos a atitude de Paulo, que é o principal dos pecadores, usado apenas como meio para mostrar a extensão da misericórdia de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo diz: olha, eu sou o principal dos pecadores, estou sendo usado por Deus, sou apenas o canal. Ele considerava a si mesmo como improvável, inadequado vaso, que foi abençoado por abrigar temporariamente o tesouro inestimável dos dons de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, nós vemos isso no verso 7, o apóstolo Paulo dizendo: temos este tesouro de Deus, porém, em vasos de barro. Quando nós mantemos a consciência, agora, se nem somos usados por Deus, não produzimos nada no reino de Deus, então ainda estamos mais longe do amadurecimento espiritual que deveríamos ter. Finalmente, a atitude que denota sinal de amadurecimento em Cristo Jesus é a atitude de dar crédito a Deus pelo crescimento e não a homens. O nosso mundo é uma arena de idolatria, de pessoas que são escolhidas no futebol, no esporte, nos filmes, nas novelas, nas modas, em tantas coisas. E as pessoas têm uma necessidade de escolher alguém, mesmo nas igrejas, muitas das vezes tem se transformado em algo pessoal. O personalismo vai tirar a atitude de amadurecimento em Cristo Jesus. Recentemente, alguém publicou até na internet dizendo que se alguma pessoa sai de uma igreja por causa de outra pessoa, provavelmente ela não entrou naquela igreja por causa do Senhor Jesus. Porque quando nós entramos por causa do Senhor Jesus e vamos num trajeto, e vamos numa trajetória de crescimento espiritual, o Senhor vai nos levar a um amadurecimento, e todos os discípulos do Senhor Jesus devem crescer e caminhar para o amadurecimento verdadeiro. Nesse amadurecimento, nossa atitude é de reconhecer que quem produz o crescimento é Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios 3, 6, quando ele diz: Paulo plantou, Apolo regou, Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. De modo que, quando nós recebemos algo, somos gratos à pessoa que foi canal de Deus, mas ele foi canal de Deus. A gratidão maior nós precisamos ter ao Senhor, porque é Deus quem está cuidando de nós por termos enviado tal palavra abençoadora, tal atitude que nos tem abençoado em Cristo Jesus. Um crente maduro
luta para quebrar o hábito de idolatrar pessoas. Ele meramente transfere sua adulação pelas celebridades do mundo para celebridades espirituais. E nós precisamos aprender que há um que recebe e deve receber a nossa atenção, a nossa devoção, a nossa adoração, que é o Criador dos céus e da terra, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem enviado o Espírito Santo para fazer morada dentro de nós. Quando nós temos o foco de nossa vida desenvolvido para a glória de Deus, nós não precisaremos estar dando glórias a homens. O crescimento que vai ser feito em nós é agradecido por quem foi o canal de Deus, mas é atribuída a honra, a glória e o louvor ao Senhor. Quer seja um pedestal para um pregador, mesmo um pastor, ou mesmo pela desordenada reverência a homens e mulheres do passado, nós não devemos perder a ideia. Karl Lachler, no seu livro A Pregação Expositiva, ele dizia que quando nós terminarmos de expor a palavra de Deus, a atitude amadurecida dos irmãos deve ser de glorificar a Deus. E é meu propósito que os irmãos consigam atribuir, reconhecer, glorificar, exaltar, tornar a vida cada dia mais devotada ao Senhor, por reconhecer que o toque, o ensino, a palavra, a ministração vem de Deus. A unção é de Deus, o poder é de Deus, a palavra é de Deus, o Espírito é de Deus. Portanto, tudo é de Deus e vem de Deus para cada um de nós, porque também eu sou ministrado. Os irmãos que cantam e tocam aqui também são ministrados pelo Senhor quando estão sendo usados pelo nosso Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 4, a palavra de Deus nos diz: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nossas atitudes de reconhecimento denotam nossa compreensão de que Deus é o Senhor do desenvolvimento e do crescimento da vida de cada um de nós. Crianças agem com pirraça, egoísmo, ciúme, desejos de aparecer e outras coisas mais. Os cristãos amadurecidos, servos de Deus, hão de desenvolver, buscando alimento sólido, buscando crescimento sólido, buscando as profundezas das Escrituras, tendo certeza de quem são e qual é o seu papel e a sua função no reino de Deus. Portanto, tudo e toda pedra que quiserem jogar não lhe farão abalar a sua fé e a sua atitude para com o Senhor, sabendo que o equilíbrio da sua consciência está formado pelas Sagradas Escrituras, e nela debruça de dia e de noite, examinando-a para crescer cada vez mais, buscando o desenvolvimento espiritual, porque esta sensação humilde de que o Senhor usou mais um, deveria chamar de espiritrômetro, para medir a nossa espiritualidade, porque muitos de nós não conseguimos se estabelecer. Não sei se estou certo, se estou errado, eu recebo, não recebo, como é que é? Então, entrega tudo. A palavra de Deus diz assim: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. A nossa vida tem como alvo ver o nome do Senhor exaltado no meio da igreja, na nossa vida particular, nas atitudes que tomamos no dia a dia, e então desenvolvendo aquilo que agrada o Senhor nosso Deus. Finalmente, avaliarmos
parte, a nossa tendência é de atribuir créditos a pessoas ou a Deus. O crédito precisa ser do Senhor. Amém. Sempre. E quando nós estivermos assim, nós podemos ficar tranquilos, porque então o que está escrito em Filipenses capítulo 1, no verso 6, vai estar se cumprindo na sua vida e na minha vida. Porque o apóstolo Paulo, preso lá em Roma, ele não teve dúvidas ao escrever e dizer: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha, o Espírito Santo não faz essa obra sozinho. Ele não vem impor em você o amadurecimento. Amadurecimento é desenvolvido pelas atitudes sábias, pelas atitudes coerentes, pela busca do alimento sólido, pelo comportamento que nos identifica como discípulos amadurecidos de Jesus. Com a solidez da palavra, nós vamos construindo músculos fortes. Eu espero que não seja verdade e então os 6 milhões de dólares bloqueados na conta do Anderson Silva venham a ser liberados. Mas quantos de nós estamos construindo aparente robustez espiritual com anabolizantes do inferno? Infelizmente, um dos testes apareceu que, e agora espera-se pela contraprova. Será que alguns de nós ainda precisaremos aparentar ser espirituais sem que de fato sejamos? De manhã alguns de vocês não estavam aqui, mas nós vimos que tudo começa com o morrer do homem no pecado, com o morrer da natureza pecaminosa, da natureza mundana, da natureza carnal. Quando nós crucificamos verdadeiramente o nosso eu na cruz, em Cristo Jesus, então começamos a viver verdadeiramente uma vida nova que nos vai conduzir ao amadurecimento em Cristo Jesus. Eu não quero anabolizante que me aparenta robustez, e talvez imaginamos que estamos construindo um tesouro no céu, mas se for detectado no exame antidoping da redenção, os bens que a gente acha que está construindo serão bloqueados. De que vai inventar? Espiritualidade, amadurecimento. Não é opção, é um chamado de Deus natural para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, vamos amadurecer cada dia mais. Vamos nos identificar como cristãos verdadeiramente amadurecidos em Cristo Jesus. Como a carta aos Hebreus, no capítulo 5. Será que vamos precisar que alguém continue falando das coisas básicas e nós estamos esperando ainda que outros façam o nosso alimento? Vamos buscar alimento sólido da palavra de Deus, crescer e amadurecer efetivamente. Curva sua fronte agora em nome de Jesus. É possível que dentro dos aspectos que nós temos visto, alguns dos que estão aqui ainda continuam girando em torno de alimento frágil, sem crescer de verdade. Outros estão guardando ofensas porque a sua identidade espiritual ficou abalada, flexionada.
Alguns estão construindo sua formação em opiniões pessoais e não nas Escrituras. Outros ainda consideram motivo de orgulho serem usados por Deus, ou mesmo o crédito a pessoas e não ao Senhor. Em que área? E quando você olha a si próprio, em que área você não cresceu ainda? O Senhor chama você ao crescimento para a maturidade espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Com a fronte encurvada, você pode dizer: Senhor, eu não quero ser criança, nem adolescente espiritual. Eu quero amadurecer, para que o Senhor se agrade do meu viver. De fronte encurvada, você pode fazer essa oração dizendo: Senhor, eu não quero ser uma criança espiritual, com pirraças, egoísmo, ciúmes, milindres. Senhor, eu não quero ser criança espiritual. Senhor, eu quero ser amadurecido em Cristo Jesus. Você fez essa oração? Quem fez essa oração, faz assim com a mão. Eu fiz, pastor. Olha quantas pessoas. Quantas pessoas. E Deus está olhando a atitude do coração de cada um de nós, em que nós não queremos ser crianças ou adolescentes espirituais. Nós queremos amadurecer verdadeiramente em Cristo Jesus. Apenas a última vez, ainda tem alguém que não tenha feito oração, mas quer fazer esta oração, dizendo: Senhor, eu não quero ser criança, eu quero ser amadurecido. Faz essa com a mão. Tem mais alguém? Tem mais aqui um? Há mais alguém? Nós vamos orar então. Querido e eterno Deus, Tu olhas e Tu conheces a profundidade do nosso coração. Nós não queremos, Senhor, ser achados neófitos, inexperientes, infantis. Então ajuda-nos, Pai. Leva-nos e conduz-nos, Senhor, para que tenhamos atitudes amadurecidas em Cristo Jesus, olhando o bem do Teu Evangelho, o crescimento da Tua obra, olhando o progresso do reino do Senhor, porque a verdadeira batalha está sendo travada nas regiões celestes. Quando hastes espirituais da maldade estão querendo manter os Teus filhos na infantilidade, mas em nome de Jesus, o Senhor nos chama à maturidade. E Tu tens visto a resposta, Senhor, do Teu povo com mãos levantadas. Então, Espírito de Deus, move e age para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, amadurece as nossas emoções, amadurece as nossas escolhas, as nossas decisões, amadurece o nosso comportamento, amadurece a nossa visão, amadurece, Senhor, a nossa vida enquanto discípulos do Senhor, porque queremos viver para a honra e para a glória do Teu nome. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós queremos dizer, Pai, como João disse naquele dia: convém que Ele, Jesus Cristo, cresça e que nós diminuamos, porque Ele pagou um preço muito alto por nós. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória, hoje e sempre, na igreja, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos sentar juntos? Senhor Deus amado, com amor eterno, nos tratasse e guiado com benignidade, pelo chamado pelo nosso nome. Ele nos conhece e está e nos guia.
acompanhando, protegendo, guardando, guiando, orientando e guiando-nos, Pai, a atitudes amadurecidas de servos, discípulos e adoradores autênticos de Jesus. Sim, a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino e Triuno sobre todo o povo de Deus hoje e eternamente. Amém. Amém.